Aleluia, graças a Deus. Eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo o entendimento. Deus tem uma palavra para você nesta hora. Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6, na direção do Espírito Santo, com o tema Vida Eterna. Você sabe para onde está indo? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Peço a Deus nesta hora que te dê a sabedoria, o discernimento e a inteligência necessária para que você possa absorver essa palavra, para que você entenda aquilo que Deus quer falar contigo. A palavra vai ser semeada ao teu coração e que Deus dê o crescimento para que você dê muito fruto. Vida eterna. Você sabe para onde você está indo? Se hoje Deus ele pedir a tua alma, se hoje o Senhor se apresentar para você, para onde você vai? Para o céu ou para o inferno? Eu sei que o diabo ele tenta enganar a raça humana, fazer com que as religiões ensinem coisas contraditórias. As seitas heréticas que distorcem a palavra de Deus para que você se confunda, para que você não acredite que existe um céu ou um inferno. Eu não sei o que você tem acreditado, eu não sei o que o inimigo tem soprado nos teus ouvidos para te confundir e te enganar, mas o céu existe e o inferno também. Porém, o céu ele foi criado para o ser humano, mas por causa do pecado, o inferno ele tem estado entre uma barreira impedindo o ser humano de alcançar a vitória. Mas hoje você vai entender que foi preparado para você o céu da glória de Deus. O inferno foi preparado para Satanás e os anjos que se rebelaram. Não se confunda, creia em Deus. Jesus ele estava dando uma lição, um ensinamento aos discípulos a respeito do fim, a respeito da ida dele para o Pai. Diante de muitas promessas,
Jesus ele fala para os discípulos no livro de João, no capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6, ele fala que, assim para os discípulos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus ele em nenhum momento tentou usurpar o poderio de seu Pai, o Altíssimo. Ele já estava dando instruções aos discípulos de que ele iria para o Pai. Ele queria que os discípulos ficassem na fé, ficassem na posição, na postura. Ele fala que no versículo 2, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus ele estava dizendo aos discípulos que os discípulos não precisavam ficar tristes, inseguros, incertos. No versículo 1 ele fala para eles não se preocuparem, para eles crerem somente. No versículo 2 ele já está dizendo algo interessante. Ele está dizendo para os discípulos que na casa de meu Pai há muitas moradas. Como assim? Ele está falando que na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ele teria dito que ia preparar lugar. Então Jesus está afirmando que na casa de Deus, no céu, já estava preparado muitas moradas. Jesus ele está falando para os discípulos que na casa de meu Pai, no céu, havia muitas moradas. E ele está dizendo que se não fosse assim, ele iria dizer que ia preparar lugar. Se já estava preparada essas moradas, como é que o céu já estava pronto? O que significa essas moradas que já estavam preparadas para o ser humano? O que Jesus estava falando para os discípulos era a respeito de um grande número de seres que deixaram a sua morada. No livro do Apocalipse, a Bíblia diz a respeito de uma guerra entre Satanás, simbolizando o dragão, e o arcanjo Miguel com os anjos de Deus. A Bíblia relata que Miguel ele vence essa guerra e é expulso do céu o dragão, e o dragão ele consegue arrastar sobre a sua cauda uma terça parte das estrelas ou dos anjos. Nós entendemos que a Bíblia relata a respeito de um número infinito de anjos, milhões de milhões, milhares de milhares. A Bíblia não diz um número específico da quantidade de anjos que haviam no céu. O próprio João, ele disse que via esses anjos na glória. Inumerável, não podia ser contado. Agora você imagina uma terça parte desses anjos. Foi a terça parte do coral, com a qual é relatado no livro de Isaías, no capítulo 14, e no livro de Ezequiel, no capítulo 28, a respeito de um anjo de luz, que era o regente do coral. E porque no seu coração se achou maldade, queria ele levantar, ou melhor dizendo, exaltar o seu trono acima das estrelas, acima do trono de Deus.
ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E Deus não divide sua glória com ninguém. Então foi ele expulso do céu por causa disso. E com ele, ainda assim foi persuadido uma terça parte de anjos que foram retirados do paraíso, do céu da glória. Então Jesus ele já menciona aos discípulos que no céu já tem muitas moradas. Uma terça parte. Olha quantos lugares está preparado para o ser humano, para o homem. Se está tudo preparado, se o céu há muitas moradas, com a qual não temos números para distinguir, então por que ainda não fomos habitar nesses lugares? No versículo 3, Jesus ele fala algo muito interessante que eu vou te dar a resposta. No versículo 2 ele fala que já estava pronto. No versículo 3 ele já diz outra coisa. No versículo 3 Jesus diz assim, ó: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Não adianta, o céu está pronto. Deus ele cumpre com sua palavra. As escrituras não mentem. Ainda que o céu já esteja com a morada pronta, um espaço que ficou vazio mediante a terça parte dos anjos que se rebelaram, ainda tem alguma coisa para ser feita, concluída, para que o nosso momento chegue. Jesus ele dá essa resposta no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 14, ele fala assim, ó: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus ele está dando a resposta. Estudiosos alegam que todos os sinais contidos no livro do Apocalipse, no livro de Mateus, no capítulo 24, já aconteceram. Reino contra reino, nação contra nação, filho contra pai, pai contra filho, terremotos, pestes, fome. Tudo isso já aconteceu pelo conhecimento dos doutores da lei, das escrituras, com a qual todos esses sinais que haveriam de suceder antes da vinda do Messias já aconteceram. Aí você se pergunta, se tudo isso já aconteceu, então por que Jesus ainda não voltou? Jesus ele fala na passagem com a qual eu acabei de ler, Mateus 24, versículo 14, que o evangelho ele tem que ser pregado a toda criatura. Há pouco tempo eu estava vendo um testemunho, uma pregação no Congresso dos Gideões, e um dos ministradores ele estava dizendo que existiam duas tribos na Índia ou na China, não me lembro, que ainda não tinha sido pregado o evangelho ali. Eram duas tribos que haviam leprosos, era uma tribo só de leprosos.
uma tribo de leprosos. E as pessoas não chegavam perto. Os missionários não iam de encontro porque tinham medo de pegar lepra. Por isso o evangelho não tinha sido pregado naquele lugar. No Brasil, existem 2 tribos de índios que também não foram descobertas. Eles não deixam ninguém chegar naquela tribo, senão eles próprios. São 2 tribos de canibais. Não entra repórter, não entra nada. Se entrar, eles matam e comem. Mas um dia o evangelho vai alcançar essas pessoas. Sabe-se lá Deus quantas outras pessoas ou quantas outras tribos que não estão além das fronteiras, além das matas ou até mesmo dentro delas, que o evangelho ainda não chegou lá. Tudo isso parte da misericórdia de Deus para nos dar tempo para poder se converter, para poder se arrepender dos pecados. Mas um dia não vai ter jeito. A palavra de Deus ela vai alcançar esses corações e as pessoas vão decidir se aceitam ou não. Mas que Jesus voltará, ele vai voltar para resgatar a igreja. Esteja incluído neste povo. Vida eterna. Você sabe para onde está indo? Faça você mesmo essa pergunta. Faça você mesmo. Se hoje pedir a tua alma, o que tens a oferecer? O que você tem feito da tua vida diante de Deus? Só você pode responder. No versículo 4, ele diz assim para os discípulos: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Jesus ele estava afirmando que os discípulos sabiam para onde ele ia. Mas os discípulos não entenderam. Os discípulos, eles não sabiam para onde Jesus estava indo. Ainda que o Senhor Jesus confirma isso. Jesus ele fala no versículo 4, eles sabiam para onde Jesus estava indo e conheciam o caminho. Jesus estava falando a respeito do caminho desde quando Jesus começou a pregar o Evangelho, falando sobre boas novas, falando sobre o porvir, falando a respeito da glória de Deus, de herdar o reino do céu. Mas os discípulos, andando com o Mestre, não enxergaram isso. Não estavam entendendo porque era novidade. Era aquilo com a qual eles não conseguiam ver. Então por isso batia a dúvida. Dita no versículo 5 por um dos discípulos. Olha o que diz Tomé. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Estamos andando com Jesus todos os dias. Estamos vendo os milagres de Jesus todos os dias. Olha quantas maravilhas Deus já fez nas nossas vidas. E muitas das vezes descremos. Jesus ele tem te dado livramento e escape todo dia. Fora ter te livrado de mortes,
de perigos, te curado de doenças com a qual os médicos desconheceram. O médico que estudou 8 anos para se formar e diante de enfermidades, diante de acidentes, diante do câncer, da AIDS, da leucemia, do AVC, do ataque cardíaco, ele dá o braço a torcer e diz que tudo aquilo que ele pôde fazer, ele fez. Agora está nas mãos de Deus. Talvez você nunca tenha ouvido essas palavras e eu espero que nunca ouça. Mas o médico dos médicos, ele é o único que pode solucionar o problema. O nome de Jesus está acima de todo nome. Mesmo estando com Jesus, mesmo Jesus tendo operado tantas maravilhas, muitas vezes não acreditamos no milagre. Lucas ele fala algo interessante no capítulo 1, no versículo 37, dizendo para nós que para Deus não há nada impossível. E você vai crer que Deus pode fazer todas as coisas? Ou vai continuar desacreditando? Estavam eles com Cristo, vendo os milagres que Jesus fez, vendo as proezas, as maravilhas, as curas milagrosas e sobrenaturais. Mas assim como o povo no deserto, lá no livro de Êxodo, ficaram rodeando o deserto por 40 anos ao sair do Egito, até chegar à terra prometida, que era Canaã. Do Egito até Canaã eram apenas 12 dias. E eles não conseguiram entrar lá porque questionaram, murmuraram, não acreditaram no milagre. E Deus todos os dias operava grandes sinais e maravilhas para com aquele povo. E não somos diferentes. Temos visto Deus face a face todo dia. E todo dia não acreditamos no milagre. Até quando? Até quando? Tomé, ele tem estado no coração da igreja em só acreditar naquilo que consegue ver e tocar. Não seja como Tomé, não tente a Deus, creia sem ver. Bem-aventurados sois vós que não viram, mas creram. Sejam bem-aventurados. Acredite no milagre sem que o milagre esteja nas tuas mãos. No versículo 5, Tomé, ele pergunta para Jesus, mas Jesus dá a ele a melhor resposta de todas. No versículo 6, Jesus diz assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a vida eterna. Ele é a resposta. Ele é a solução. Ele é tudo. Se você não entender que Jesus é o maior,
o melhor, então verdadeiramente você não vai alcançar o milagre. Tomé, ele, quando viu a Jesus pela primeira vez, depois que Jesus ressuscitou, ele só acreditou quando ele tocou nas suas feridas. Só depois de ter tocado nas feridas que Tomé acreditou que Jesus tinha ressuscitado. O que vai ser preciso para que você acredite no céu? De que você precisa passar pelo caminho estreito, ser provado. O que vai ser preciso? Ou será que você vai ser preciso descer ao Hades, que é uma palavra grega que significa inferno, para você acreditar que o inferno também existe? Depois que você falecer, você não vai poder mais opinar, você não vai ter mais o que fazer. Ou você vai para a salvação ou para a condenação. Esteja tu ciente de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não tem meio termo, não tem outro caminho. Não tem como pular etapas. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Agora eu te pergunto, você sabe para onde você vai? Faça a si mesmo essa pergunta. Jesus, ele te ama e tem um plano para a tua vida. Jesus um dia ele vai voltar para resgatar a igreja. Esteja preparado para esse dia, porque esse dia virá como um ladrão. E quando esse dia chegar na tua vida, não tem mais para onde você correr. Jesus, depois disso, ele faz uma promessa aos discípulos que não deixaria eles órfãos. Deixaria o Consolador, que é o Espírito Santo. É por causa do Espírito Santo que você está vendo esse vídeo. É por causa do Espírito Santo que Deus tem tocado na tua vida e tem te direcionado. E tem dito para que você faça a vontade de Deus e corra para o Senhor. Porque um dia você não vai mais poder. Busque a Deus enquanto se pode. Invocai-o enquanto está perto. Porque quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, sabe-se lá Deus o que pode acontecer. Porque o Espírito Santo ele também vai ser levado. Não espere esse dia chegar para você tomar uma atitude, não. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Essa foi a palavra que Deus separou para a minha vida e para a tua vida. Eu quero te ver lá em cima no céu, porque o céu foi feito para nós, seres humanos, e seremos transformados pela glória de Deus. O inferno não é lugar para você. Tome as atitudes corretas. E gozaremos na glória de Deus, nas bodas do Cordeiro, a nossa vida eterna. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique na paz. Amém? Deus abençoe.